todas as áreas. Oficialmente gravando, então, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Nós já estamos no nosso terceiro encontro, como eu falei, essa jornada vai voar, gente. Agora, para o final do ano, vai passar rapidinho. Hoje nós vamos discutir uma temática bem legal, que é sobre ações de engajamento do estudante para o SAEB. Não só para o estudante do SAEB, mas também nós vamos visualizar algumas possibilidades até de engajamento de nós, enquanto professores, enquanto profissionais. Também vamos ver dentro da IA, né, do Gemini, algumas possibilidades para a produção de imagem, de infográfico, que eu acho que está bem bacana, acredito que vocês vão gostar. Tá? E nós vamos trabalhar aqui colaborativamente, pensando nas atividades, nas ideias, tá? Então, vamos lá. Então, só um lembretinho aqui, né? Que vocês sabem que a participação da câmera aberta humaniza a nossa formação, nos torna mais próximos, né? E que também a gente recomenda que as atividades sejam feitas pelo computador. Mas, né, às vezes acontece algum imprevisto, às vezes estão em viagem, não tem problema participar pelo celular. O importante é que vocês estão aqui, participando conosco, interagindo, né? E vamos, que hoje o encontro está bom demais. Então, vamos lá. Nosso cronograma. Então, hoje nós vamos falar sobre ações de engajamento dos estudantes do SAEB. Eu sei que tem alguns profissionais que não estão diretamente em contato com os estudantes, mas vocês sabem que essas ações, elas podem ser divulgadas, né? Eu sei que tem profissionais que trabalham em setores próximos aí à equipe pedagógica e que vocês podem estar levando essas ideias, essas coisas diferentes, para que possa realmente contribuir, tá? Oi, Tati, tranquilo, não se preocupa, tá? Obrigada aí por avisar. E aí, são importantes porque agora a gente sabe que está chegando o grande dia, né, do SAEB aí, faltam poucas semanas, né? E que nós, né, vamos agora, eu acho assim, que todos os professores, equipe pedagógica, eu acho que todo mundo trabalhou bastante em cima disso, né, e agora é confiar, né, e esperar aí que nós vamos colher bons frutos, bons resultados, né, e aí nós vamos falar agora, hoje, no encontro, algumas possibilidades de engajamento, já para auxiliar, né, nesse momento dessa reta final. Então, vamos lá. Quais são os objetivos do encontro de hoje? Então, nós vamos falar um pouquinho das ações de engajamento, pensando aí no desempenho dos estudantes no SAEB, mesmo aqueles que não estão em sala de aula, pode contribuir, pode dar ideias. Pensar um pouquinho nas dimensões desse engajamento, então, falar sobre acolhimento, pertencimento, os saberes da sala de aula, a contextualização dos conteúdos com a vivência, né, com o cotidiano dos alunos, para que eles, né, essa aprendizagem faça sentido, que ele consiga visualizar, ele consiga realizar ali as ações, vivenciar possibilidades que favoreçam o engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem e também, né, na participação aí das avaliações externas. E hoje tem portfólio, tá, gente? Então, depois aí nós vamos ter um momento específico para fazer o registro lá, a partir do que a gente trabalhar hoje. Então, como vai funcionar a nossa agenda? Nós temos o nosso tradicional acolhimento, temos fundamentando a prática, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre, né, algumas dimensões voltadas para o engajamento, o E na prática, né, o E em ação, que nós vamos falar um pouquinho sobre a IA, vamos trabalhar com Gemini na produção de imagem, temos o portfólio, queremos de ouvir, e os saberes digitais docentes lá, os 20 minutinhos finais do encontro, para que vocês possam iniciar aí o preenchimento. Então, vamos lá. Então, vou passar um trechinho aqui do filme, tá? Sociedade dos Poetas Mortos. Acredito que alguns de vocês já tenham assistido, tá? E depois nós vamos fazer alguns questionamentos aí, vamos dialogar, tá? Então, peço por gentileza que todo mundo acompanhe. Se tiver algum probleminha no som, vocês me avisem por gentileza. Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema. Para as virgens aproveitarem seu tempo? É, esse mesmo. Muito apropriado, não? Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem. Aproveite o dia.
Muito bem, senhor Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque ele estava com pressa. Não? Ding! Obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas 1/10 do que eram capazes? Porque, cavalheiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo? Carpe. Ouviram? Carpe. Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas extraordinárias. E aí, pessoal, alguém já havia assistido esse filme? Alguém conhecia? Reajam aí com emojis. Quem já assistiu, quem lembra, quem conhece, né? O filme aí de 1989, mas ele é tão contemporâneo, tão atual, né, gente? E fala aí do aproveitar o dia. E aí, agora, eu quero saber de vocês, tá? Quero que vocês pensem, tá? Podem registrar aqui no chat e eu convido 1 ou 2 professores para relatar aí. Compartilhe uma lembrança de uma aula, ou de um professor, ou de uma situação vivida, né, no contexto de atuação de vocês, que tenha despertado a motivação e o senso de pertencimento. Sabe, aquela aula marcante que passou os anos, você lembra da escola, que você lembra daquele professor, que você lembra daquela atividade? Acredito que todo mundo aí passa um filme, todo mundo lembra de alguém. Aí eu gostaria que vocês deixassem registrados no chat, eu gostaria que 1 ou 2 professores pudessem contar aí do que vocês lembram que foi marcante. Foi uma experiência significativa. Vamos lá, quem gostaria? Pode falar, Isa. Eu fiquei pensando desde ontem, né? Que ontem eu fiz a outro grupo. E eu sempre tenho uma história que é muito interessante para mim, significativa. Logo que eu assumi aqui no município, numa escola, num colégio aqui no município, eu sou professora de língua inglesa, né? Uhum. E eu peguei uma turma de 3º ano extraordinária, sabe? Muito, os alunos assim, esplêndidos. E a minha primeira avaliação com eles, todo mundo tirou nota baixa, bem baixa. E eu fiquei assim muito assustada com aquilo, né? Porque eu achava que as minhas aulas estavam abafando, e eu sempre gostei de inovar nas aulas, fazer umas aulas diferenciadas, principalmente no inglês, porque os alunos reclamavam sempre muito daquelas aulas que só se passava a frase e traduzia depois, e não saía muito disso. E aí, o que eu fiz quando eu peguei os resultados daquelas aulas? Eu propus uma roda de conversa com aquele 3º ano maravilhoso da escola. E aí nós fomos conversando sobre,
E aí eu coloquei para eles, né, o que tinha acontecido. E alguns alunos, que inclusive tem um deles que hoje é professor, inclusive lá na escola, já fez mestrado, bem novinho, ele já fez mestrado e tudo, e ele colocou que podia falar em nome da turma, que realmente a minha prova estava muito difícil, porque eles não estavam acostumados com aquele nível de avaliação. E eu falei assim, mas está difícil ou vocês acharam essa dificuldade? Aí eles falaram, porque as provas eram assim, assim e tal, né, relataram. Aí tem um outro aluno, o Vinícius, que me marcou muito, um aluno pequenininho, negro, queridíssimo, hoje é médico, inclusive, e ele falou assim, eu falei para eles, mas o que vocês querem? Que eu mude, que eu volte a fazer a avaliação conforme vocês faziam? Aí ele foi maravilhoso na resposta, ele falou, não. Se você está trabalhando o conteúdo, que é o conteúdo do currículo para o terceiro ano, nós queremos acompanhar. A gente não quer que você volte a fazer de uma forma como nós estávamos acostumados. A gente quer acompanhar esse daí. E aí eu falei, o que vocês me propõem? Aí uma outra menina, muito querida também, ela falou assim, fazer uma retomada. Vamos pegar uma retomada ali, pegar o primeiro bimestre inteiro, e a gente retoma tudo para a gente ir acostumando com teu jeito. Então, assim, eu achei de uma maturidade deles, sabe? Extraordinário, deles colocar essa questão para mim. Porque realmente eu não achava que eu estava cobrando tanto, até porque as aulas tinham sido bem produtivas, mas eles estranharam a forma de avaliar, sabe? E para mim foi muito bom, porque eu consegui rever a minha didática, a minha metodologia, porque eu tive um professor na faculdade que eu o amava, ali de Londrina, inclusive, alguém deve conhecer, o professor Durvali Fregonese, e ele falava para mim assim, que às vezes ele me via, porque eu sempre fui muito ali, né? E ele falava que ele me via assim, como aquela pessoa que tem muita informação e que estava meio que me perdendo com tanta informação, como uma criança numa piscina de bolinha, que eu tinha que lembrar que o outro, né, talvez não tivesse todo aquele conhecimento prévio, ou aquele conhecimento para alcançar aquilo que eu estava tão ansiosa por passar. Então, para mim, assim, foi uma situação marcante, que me ajudou demais, me ajudou a me tornar, penso eu, uma professora um tantinho melhor do que quando eu comecei ali. Então, aquela ali me marcou demais, tá? Isa, que depoimento lindo, né? E emocionante, porque assim, eu acho que a partir do momento que a gente está disposto a ouvi-los, a conversar, eu acho que é esse o caminho, né? Porque daí eles se sentem essa questão que nem você falou, do pertencimento, do poder ali de escolha, de decisão, da forma como eles colocaram, da maturidade que você falou. Isso é essencial, né? Aqui até pensando aí, trazendo um pouquinho para o nosso tema de redes, né? Que a gente tinha muito isso com a Bárbara, essa abertura para o diálogo, né? Ah, vamos fazer assim, o que você acha disso? E isso é importante tanto para os alunos e para nós também. E quando o professor tem essa abertura, gente, é fantástico. Parabéns, Isa. Excelente depoimento. Tem várias, né? A gente, se for, né, cada um contar aqui, tem muita coisa boa, muita lembrança, né? A Andréa registrou aqui no chat também, que ela lembrou de uma professora, né, que trabalhou com ética e moral, depois trabalhou peça teatral. Teve uma outra professora, a Rosane também comentou, né, que a dona Heloísa inspirou, apresentou o livro Meu Pé de Laranja Lima e tantos outros. Eu também tive uma professora que apresentou para mim o livro Coração de Vidro, que na época eu me apaixonei pelo livro, assim, fiquei bem emocionada. Teve uma outra aula também que a professora levou um violão e tocou aquela música, para não dizer que não falei das flores. Gente, eu lembro até hoje dessa, me marcou muito aquela aula, né? E estava falando de emancipação política, de eleições, enfim, que aqui, cidade pequena, vocês imaginam o fervo que é política, né? Aí foi muito marcante. Então, essas coisas mexem com a gente, né? É muito legal. Oi, André, pode falar. Oi, Vanessa. Não, só para comentar, aquele livro Ética e Moral,
ela leu para a gente isso na época da era sexta série, na época que era ainda quinta série, sexta série, vou revelar a minha idade, né? Ela leu, a gente era sexta série, que seria um sétimo ano hoje, e você vê, uma temática assim, e toda a sala se envolveu na leitura. Eu ficava, assim, admirada do jeito de ler e do jeito que eu estava compreendendo aquela leitura. E ela, Uhum. no começo, ela iniciou as leituras e depois ela passava, que nem a gente faz, né? Um parágrafo para cada um trecho para cada um. E ela tirava 1 hora por semana para fazer a leitura desse livro. Que Ninguém legal, conversava enquanto ela lia. que bacana. É a forma, né, de envolvente ali que fez com que todo mundo prestasse atenção, né, aprendesse. Que legal, Eu gente. falo que eu tento levar essa prática, né? Enquanto eu estava na sala de aula, eu tentava levar para os meus alunos, porque eu achava assim maravilhoso. Sim, e muito marcante, né? O pessoal não esquece. Ah, tem o depoimento aqui da Rosilei também, né? De vários professores que encantaram. Tem muitos, né, gente? Se nós formos listar aí, né? E aí, pensando nessa questão que vocês comentaram, das aulas marcantes, a forma, né, como o professor conduz, e aí, né? O que é que hoje a gente fala tanto em engajamento e como mobilizar, né? Que a gente sabe que agora, né, comparando com a época que nós estudamos, nós temos um desafio maior, né? A gente tem aí o celular, as redes sociais, né? Que é assim, são elementos que distraem os alunos, né? E como mobilizar eles para trazer aí para a aprendizagem. Então, acho que hoje o nosso contexto de desafio é bem maior, mas que a gente consegue lutar e vencer. E aí, pessoal, pensando nisso, nós temos aí 3 dimensões para trabalhar a questão de engajamento. Ah, legal. Gente, vamos colocando aí os depoimentos, daqui a pouco, conforme eu for conseguindo, eu vou acompanhando com vocês. E aí nós temos, então, a dimensão comportamental, emocional e cognitivo. Né? A comportamental refere-se, né, como os alunos se comportam, a participação ativa dos alunos na realização das atividades, no respeito às regras, ali na interação dos colegas, e também a emocional, que está relacionado, então, às emoções, os sentimentos, né? Eu, por exemplo, trabalho numa escola integral, então a gente fica todo dia com os alunos. Eu falo assim que eu passo mais tempo com eles do que na minha própria casa. Então a gente meio que vai criando, né, um vínculo ali emocional, como se fosse uma família. A gente lida com eles assim. Essa semana tinha 2 alunas do sexto que brigou com 2 colegas. Gente, vocês precisam de ver os conflitos adolescentes que eles têm em sexto ano. Falei, meu Deus, como amadureceram rápido essa criançada, né? E assim, a gente está o tempo todo, né, lidando com emoções, com sentimentos, porque tudo isso vem para a escola e está ali no nosso contexto e a gente tem que auxiliar os estudantes, né, desse desenvolvimento emocional, comportamental e o cognitivo, né, que o cognitivo está diretamente relacionado à aprendizagem, ao saber fazer, ao entender, né? Só que se o emocional e o comportamental não estiverem equilibrados, não estiver bom, o cognitivo não vai conseguir se desenvolver, a aprendizagem não vai fluir, né? Então, por isso que a gente precisa, é um conjunto ali, igual o círculo está interligado mesmo a esses fatores, e eles, né, articulados ali, contribuem para que o aluno aprenda. Quando um deles não vai bem, consequentemente, a aprendizagem, então, ela fica ali, né, vulnerável, fica frágil, tá? E aí, né, esse aqui, a fonte é do Silveira e Justin, 2018, tá? No final tem um material no Saiba Mais que vocês podem acompanhar também, mas essas são as dimensões quando a gente vai pensar em engajamento. E aí, pensando no seu contexto de atuação, que eu sei que tem professores em sala de aula, tem professores que estão em outras demandas, mas pensando aí no seu contexto, com os seus colegas, com os seus pares, com os alunos, com os seus professores, quais ações será que nós poderíamos fazer para mobilizar os estudantes ou, né, os profissionais aí para que eles se sintam pertencentes à escola e motivados para o SAEB? Né, os alunos motivados para o SAEB, mas os colegas em outras situações para que todo mundo se sinta pertencente. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma ação, alguma atividade que a gente poderia fazer para mobilizar essa questão do SAEB? Ou, né, se tem alguma coisa na escola, ou que você ouviu falar que estão fazendo isso gera pertencimento, isso gera engajamento. Alguém lembra de alguma situação assim?
Professora, na nossa escola, a gente já fez acolhimento na entrada às 7h30 para eles, e depois a gente montou um painel SAEP com palavras e frases de engajamento, de motivação, né? E daí, depois a direção proporcionou que os alunos descessem lá no painel para tirar foto, para poder, fizeram vídeos, tiraram foto, eles ficaram bem felizes. Ai, que legal, Maria. Isso mesmo. Essa questão do acolhimento, né? Nas escolas regulares, talvez não é tão presente, né? Mas nas integrais que a gente atua, gente, o acolhimento é essencial. E como faz diferença? Às vezes é uma palavra, é uma frase, é um gesto. Gente, faz muita diferença na vida deles, porque eles convivem muito com a gente. E às vezes não tem tanto isso em casa. Então, a escola, né, é um espaço também de proporcionar esse acolhimento. Oi, Angélica, pode falar. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque está um barulhão aqui em casa. Não, estamos te ouvindo, pode falar. Então, eu sou do núcleo, eu sou embaixadora de matemática, mas eu trabalho com os professores de matemática. E teve uma professora de matemática que fez uma com os pais de alunos e com os alunos. Então, ela fez uma reunião de pais, onde os próprios alunos apresentavam para os pais como que seria a prova do SAEB. Daí, no final, eles fizeram um café e tal para os pais, né? E aí os pais deixaram uma cartinha, eles escreviam uma cartinha de incentivo para os filhos, que eles só iriam ler depois, né, daquela apresentação, e deixaram uma cartinha para eles lerem depois da prova do SAEB também. E assim, ficou bem legal, ficou bem bonito, sabe? Eu nunca tinha visto algo nas escolas dessa forma, mas eles fizeram um café, assim, cheio de... Tinha bolo, sabe? E café gostoso mesmo, assim, sabe? Para os pais, daí todos os pais todos, os próprios alunos conversaram, explicaram para os pais que era a prova, e no final os pais escreveram a cartinha para os filhos ali, desejando que fizesse uma boa prova, enfim. Até teve aluno que chorou até quando o pai escreveu a cartinha, então foi bem legal. Que legal, Angélica. Nossa, que excelente ideia. Já fiquei imaginando aqui. Ai, meu Deus, acho que dá tempo de fazer. Que legal, gostei disso, porque daí os alunos se sentem motivados, responsáveis, tem alguém, né? Nós fizemos aqui no nosso colégio uma ação também dessa do SAEB. Pegamos a primeira avaliação do CAED, falamos com eles, aí eles fizeram uma carta compromisso. Na segunda avaliação, né, eles não foram tão bem em matemática, eles levaram um sustinho, mas eles estão se empenhando, estão se dedicando, então a gente está bem motivado. E a gente está fazendo, né? Hoje nós fizemos o nosso contagem regressiva lá com o 9º ano, né? Então todo dia eles vão lá trocar a data para tá chegando, né? O SAEB aí, eles estão ansiosos. Mas que ação legal, que bacana. Oi, Rosane, fala pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, colegas. Vanessa, eu queria mostrar, eu não sei se eu consigo compartilhar, só para você ver que lindo que o diretor fez para essa escola. Ela tem uma história, assim, bem peculiar, porque é uma escola que eu já tive problemas de boicote ao SAEB, sabe? Então, a gente tem, assim, é uma comunidade difícil. Sim. E aí, esse ano, a gente está conversando com ele desde muito cedo, para que ele envolva os alunos. Deixa eu só ver se eu consigo te mostrar rapidinho aqui. Tomara que dê certo, agora fiquei ansiosa para ver. Ai, tomara. Deixa eu ver, é uma guia que eu tenho que colocar, não é? Isso, Vamos ver, eu vou ter que escolher a guia. Aí você escolhe a guia que está a página. Ou então, se você quiser partilhar a tela inteira, você vai para a tela que está e a gente consegue ver também. Eu acho que não deu certo, Vanessa. Não deu. Não. De novo, apresentar, daí você escolhe, vai aparecer o ecrã inteiro, tela inteira, tela cheia. A imagem está nos meus downloads, eu baixei do WhatsApp do diretor. Posso te mandar? Pega o ecrã inteiro, que você consegue... Ou então manda para mim no WhatsApp que eu mostro. Aqui, ó, clica em cima. Aqui, ó, vou ver se vai aparecer. Peraí, vamos ver. Ó, minha amiga ajudou aqui, peraí. Aí, foi? Tá aparecendo. E agora, apareceu, ó. Que lindo! Não, mostrar mesmo assim, ó. Olha só, olha como que ele fez, que legal.
ele fez assim, no início, não dá para ver direito, mas no início falando tanto que eles são importantes, e daí ele colocou o nome de todos os alunos da turma e o significado de cada nome, entendeu? E aí desenhou ali bonitinho, daí no cada nome ele colocou o que significa, né, o nome daquele aluno. Legal! E aí, o teu nome significa força, significa poder, e lá embaixo ele diz assim, o tanto que eles são importantes para a escola, o tanto que a escola está contando com eles, né, e para fazer essas coisas, para o SAEB, o tanto que eles são importantes. Eu achei muito legal. Ele colocou assim, ó, que estes versos reforcem o acolhimento, a confiança e a segurança de cada aluno na prova do SAEB, celebrando a dedicação, a recomposição da aprendizagem e o imenso valor que cada um tem para o Colégio Estadual do Campo Alberto Santos Dumont. Eu achei assim, muito legal. Aí ele colocou lá assim, ó, o saber está em você, lembre-se do esforço, da luta contínua. Então, assim, eu achei que foi uma ação bem bacana, principalmente por ser de uma escola que já tem um histórico de boicote ao SAEB, sabe? É uma escola assim, mas eu achei muito legal, fiquei muito feliz quando o diretor mandou para mim, e aí eu achei que foi o momento de compartilhar com vocês. Muito obrigada. Ai, que legal, Rosane, que lindo, amei a ideia. Sem contar que é uma coisa assim, tranquila da gente fazer, né? Dá para pesquisar ali, e é aquela questão, né? O meu nome, o significado. E tem gente que não pesquisa mesmo, e é importante a gente saber, né? O meu eu sei, o meu significa gênero de lindas borboletas. Mas é legal essa questão do nome, porque alguns alunos nem tiveram a curiosidade, né? De pesquisar o que significa, e quando eles descobrem que o nome deles tem um significado, tem uma importância, então dá um valor, né? E ele conseguiu articular com o SAEB. Nossa, que legal, amei a proposta. Tenho certeza que um monte de gente vai compartilhar a ideia. Que coisa boa tem que ser partilhada, né? Meninas, obrigada a todas aí, excelentes histórias, excelentes depoimentos. E agora a gente vai ver mais algumas possibilidades para a gente trabalhar com essa questão do engajamento aí dos estudantes, tá? Então, nós temos, né, que nem a Maria Aparecida, né, contou para a gente lá a questão do acolhimento, frases de boas-vindas, motivacionais, alunos com atividades, dinâmicas que levem os alunos a trabalhar em grupo, integração entre eles, trabalho em equipe, momentos de escuta, né, ó, deu certinho aqui com o que a Isa comentou também aquela hora. Divulgação de informações do SAEB, quando nós aplicamos aqui, nós fizemos um momento com os alunos para mostrar o resultado tanto da primeira quanto da segunda. Ainda a gente ouviu na primeira prova, nossa, mas eu não sabia que era para isso o SAEB. E às vezes a gente até falou, mas aí a partir do momento que nós fizemos um jogo com eles, que eles tiveram que ver cada item, para que era o SAEB, para que servia, aí parece que deu uma abertura, principalmente os alunos da noite, que a gente tinha bastante dificuldade, sabe? Eles se empenharam e se dedicaram na prova. Tanto é que português a gente teve ali uma melhora no médio, né? Então, eles estão lendo, estão tentando fazer. Então, é importante, né? São coisas, às vezes, que é simples, mas que fazem diferença na vida deles, né? Então, o acolhimento, a gente sabe criar ali um ambiente seguro, positivo, né? Que gere ali o bem-estar dos alunos. Então, isso contribui, né, para o desempenho do SAEB. Pensando ali na questão comportamental, né? Porque, querendo ou não, o comportamento influencia em todas as outras, né? Se ele não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção, não consegue ali a aprendizagem, né? Aí nós temos a dimensão emocional, que são as atividades que promovem, despertam ali o sentimento de pertencimento, desenvolvimento. E aí nós temos a questão, né, da marca que deixa na escola, o legado, né, que até tem a árvore dos sonhos que os alunos registram, né, o que eles desejam, as expectativas, os planos para o futuro, os objetivos, as metas para o SAEB. A gente fez uma carta com os nossos, nós estamos aí contando com eles para atingir essa meta, a trajetória escolar e o mascote símbolo da turma, que são coisas, são ações possíveis de serem aplicadas, possíveis de serem feitas e que também geram engajamento. Ó, nós tivemos que trabalhar aquele caderno do SAEB agora, né? Com o 9º ano aqui, o que nós fizemos? Eu fiz imprimi ali, peguei um design no Canva, que tinha, sabe, como se fosse aquele desenho do Mário, que tem tá de um lado e do outro lado ele tem que chegar. Aí os alunos vão ter que fazer uma ponte para encontrar de uma ponta a outra. E aí, cada atividade que eles acertassem naquele caderno simulado do SAEB, eles ganhavam um pedacinho de tijolinho, que a gente fala.
aí eles fazendo a ponte, eles conseguem chegar, né, ao conhecimento ali, e aí a gente combinou até com eles, eu junto com a professora de matemática, que a gente vai fazer uma tarde de sorvete com eles, né, para gerar, né, ajudar ali na questão do engajamento, da questão do pertencimento, e com o terceiro ano nós fizemos um álbum, né, que eles vão completar ali, conforme eles vão chegando no horário, fazendo as atividades, participando da aula, respondendo uma questão, a gente vai entregando figurinhas para eles também. Tudo no objetivo de incentivar eles mesmos a participarem. Oi, Ju, pode falar. Eu, para Vanessa, hoje teve um professor, né, no momento que eu estava acompanhando a reunião, na verdade eu estava fazendo o atendimento, que a nossa formadora estava atestado, e daí ele trouxe uma sugestão que eu achei bem legal, quando você falou aqui da questão da árvore dos sonhos, né, que ele comentou sobre, né, fazer a árvore, mas pensando assim, nos alunos do 6º ano, ele fala do 6º ano até, né, a 3ª série. Isso. Mas pensando assim, na progressão desses alunos, né, de como eles começaram lá no 6º ano e aonde eles podem chegar, né? Então, fazer essa análise vamos dizer assim, de todos os momentos, né, que eles vão crescendo, que eles vão, né, melhorando, que eles vão ali buscando, aperfeiçoando, né, seus conhecimentos. Eu achei muito legal, seria a trajetória dele, até comenta assim, né, o professor aqui, analisando, né, o aluno quando ele chegou, né, aonde ele está hoje, como ele chegou, né, pensando, vamos dizer assim, você não tem expectativa, né, porque no início ainda eles, né, ainda não tem muita noção, e daí hoje, né, ele chegou e pensa assim, não, olha, hoje eu já tenho uma expectativa de ser, né, um professor, ou de ser um engenheiro, né, já tem um sonho, né, então eu achei bem legal, assim, essa ideia que ele trouxe, né, deles fazendo essa perspectiva e mostrando isso para eles, o progresso mesmo, né, do estudante. Ai, que legal, amei a ideia. E realmente isso faz toda a diferença, porque muitas vezes não tem contato com os pais, às vezes os pais trabalham o dia todo, tal, então é ali na escola que aflora as ideias, aflora os sonhos, e a gente incentivar eles sempre, né, e acompanhar esse desenvolvimento muito legal. Pensa, né, acompanhar lá uma árvore do cestinho, e aí lá no 3º ano, depois fazer retrospectiva. Nossa, deve ser muito legal, né? No integral, a gente ainda tem essas possibilidades, né? Eu acho que tinha que levar essas ações para o regular também. Nossa, que bacana. Adorei, Ju. Depoimento também. E aí, para a gente fechar, nós temos a dimensão cognitiva, né, que a gente trabalha aí com a conexão dos saberes, o conhecimento que a gente aborda. Vocês sabem as metodologias ativas, né, a gamificação, a aprendizagem em pares, né, quando eles fazem grupos. Inclusive, nesse simulado que nós estamos aplicando no caderno do CAED, a gente organizou eles em dupla. Aí, eles faziam, porque a gente dividiu a prova, a gente fez questão por questão, recortou assim, imprimiu pequenininho, né, e a gente entregava uma questão para cada um. Aí eles faziam em dupla. Aí trocava a dupla. Aí eles têm que ir com alguém que eles não foram. Assim, de certa forma, todo mundo vai ajudando todo mundo, e a meta para eles atingirem, né, lá para ganhar a recompensa, que é o sorvete, a gente colocou assim, a turma tem que acertar tantos %, então não é um ou outro, então não pode deixar ninguém para trás. Então, até nisso eles se auxiliam, sabe? Então está sendo bem legal, porque daí todo mundo trabalha com todo mundo, né? E é uma aula, gente, é uma aula que você, assim, ó, você não vê. Hoje mesmo teve 2 alunos que vieram comentar, professora, como passou rápido a aula, a gente nem percebeu. Por quê? Porque eles estão fazendo as coisas, né? Então, eu acho que isso é muito característico da metodologia ativa, né? Então, eles estão concentrados, estão fazendo. Aí tem a questão do feedback, as atividades em grupos, que eu falei para vocês, que o quanto que elas são importantes aí para eles, né? Que um auxilia o outro, e com foco nos escritores do SAEB, né, que a gente tem trabalhando alguns. Esse caderno ajudou bastante, porque daí já direcionou para a gente quais habilidades, quais dificuldades que eles têm, né? E ao se sentirem, né, mais seguros e preparados, eles vão apresentar um melhor desempenho aí, porque a gente sabe, né, como vocês relataram várias coisas, a gente vem acompanhando, né, de várias turmas, o quanto que todo mundo está trabalhando, todo mundo está se dedicando. Eu tenho fé, tenho esperança que nós vamos colher aí bons frutos e bons resultados. E aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade em grupos, para a gente poder discutir um pouquinho melhor essa questão do acolhimento, do pertencimento, conexão de saberes. Vocês já deram alguns exemplos aqui.
E aí, como que vai ser agora, tá? Então, eu vou ter um jogo, tá? Um jogo de cartas que eu vou mostrar para vocês. E aí, vocês vão... eu vou colocar vocês em subgrupos, tá? E vocês nos subgrupos vão comentar. Deixa eu mostrar o jogo direto, que daí fica mais fácil do que eu ficar lendo aqui. Ó, então o jogo ele é assim, tá, gente? Vou compartilhar o link com vocês já, só um minutinho. Então aqui eu tenho várias cartas, vocês vão estar em grupos e em grupos vocês vão conversar. Por exemplo, de que forma a parceria e eventos pode conectar os estudos ao projeto de vida e a escolha e carreira dos alunos, tá? Então, tem questões aqui, vocês vão conversar aí com a equipe de vocês. A outra é, o estudante se aproxima nervoso e diz que não vai conseguir fazer a prova. O que você diria e faria ali em 30 segundos, tá? Então, vou organizar vocês em 4 grupos. Um vai ficar aqui na Meet principal e 3 vão para subgrupos, tá? Então, vou colocar o link do jogo aqui para vocês no chat. E vocês vão conversar, tá? Vão jogar aí o jogo, cada um vira uma cartinha e vai comentando. Depois, quando vocês retornarem, aí eu falo, grupo 1 responde a 1 e a 2, grupo 2 responde as 2 últimas cartinhas, e assim vai, para que todo mundo socialize aí alguma prática, tá? Vou deixar vocês jogando, acho que dá para jogar 20 minutinhos, tá? Ó, então tá o link aqui fixado. Deixa eu colocar vocês nos subgrupos. Espera aí. Deixa eu organizar aqui vocês. Vou colocar 3 salas, então, aqui. Ok. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tem que deixar 5. Aqui 6, aqui 6. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, então vai ficar um grupo na sala principal com 5. Grupo 2. Então, ó, o grupo da sala principal é o grupo 1. Grupo 2. Deixa eu colocar aqui. 3. Grupo 4. Ó, então vou deixar vocês 20 minutos lá para vocês conversarem, tá, gente? Para dar tempo certinho da gente fazer as atividades. Ok. Ó, abri. Quem não recebeu o convite é porque vai ficar aqui na sala principal. Ó, foi aleatório, tá, gente? Eu só organizei aqui para não ficar ninguém na sala sozinho. Veja se chegou... Ah, não chegou o convite? Aí, abri as salas agora. Veja se chegou o convite para vocês. Boa discussão aí em grupo. Qualquer coisa, depois eu vou passando aí para vocês, tá? Visitando vocês. Ó, quem ficou aqui na sala principal é a Andréia, a Rosane, a Gilmara, deixa eu ver quem mais aqui, o Alexandre, a Rosane e a Marlene. Isso, são esses, tá? Aí eu vou parar de partilhar minha tela, vocês partilhem a tela de vocês e comecem aí a conversar, tá bom? Aí depois eu vou tirar... Lembrem de tirar um print para vocês colocarem no portfólio, tá, gente? Vocês jogando aí, por favor. Vou visitar os outros grupos, que eu esqueci de orientar essa parte do portfólio. Já volto aqui, tá bom? O link tá aqui, né? Todo mundo conseguiu acessar? Aí alguém partilha para vocês irem conversando. Bom trabalho, gente. Qualquer dúvida, me chame. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Alguém pode compartilhar a tela?
Eu Opa, compartilhei aqui. Obrigada, Marlene. Então tá. É pra gente virar a cartinha e responder, é isso? É. Vamos fazer assim, ó. A número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual que você escolhe, Gilmar? A 1, a 9? A A 9, 9? a 9. A 9. Como é que se diz? Responde ou passa? Um Acho estudante que se não vou aproxima conseguir. nervoso e diz: Acho que não vou conseguir. O que você diz e faz em 30 segundos? Eu vou estimular ele, que ele consegue, que ele é capaz, que todos nós somos, que as dificuldades aparecem, mas a gente vou palavras de afirmação, de ânimo, de estímulo. Acredito eu, né? Muito bem. Quem que é o próximo? Andréia, que número? Pode ser a primeira. Que mensagem ou tom de voz você usaria nos minutos que antecedem uma prova para fortalecer a segurança do seu grupo? Eu acho que uma voz calma e confiante, que é o que a gente tem que passar para eles, né? Ali antes, a gente tem que passar toda calma e segurança. Uma voz tranquila, porque se a gente tiver com uma voz muito agitada e tudo mais, a gente vai passar isso para eles também, que eles percebem até pelos nossos modos de agir. Na verdade, se deixar nervoso, né? O Alexandre, pode ser a 5. descreva uma ação para envolver estudantes ou colegas na organização do espaço, garantindo um ambiente ideal em toda a escola. Eu acho que eu envolveria aí, eu acho que como é um espaço da escola e tem que ter o protagonismo deles, eu envolveria o Grêmio Estudantil, né, em atividades assim que favorecessem a aprendizagem deles, sei lá, a sala de leitura, alunos monitores ajudando os seus colegas, que eles se desenvolvessem mais em algumas disciplinas, pudessem ajudar os colegas, enfim, promovesse assim espaços de estudo que facilitasse essa aprendizagem deles. Acho que todas as escolas estão trabalhando essas ações agora, principalmente nas últimas semanas, né? Tá um envolvimento que você só vê Saeb na frente, misericórdia. Todas a mesa nossa, já não tem mais espaço, de tanto cartaz, apostila, coisa arada. E envolver essas equipes da escola ajuda bastante, principalmente os monitores, que nem as escolas que tem Grêmio também. É criar uma cultura, né, da avaliação do SAEB, né, que muitos rejeitam isso por vários motivos, por desconhecimento, até por questões ideológicas às vezes, mas é importante criar isso, né? Sim. Quem que é agora? Rosane. Oi, é para escolher qualquer uma, né? Eu estava sem som, não estava conseguindo ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6. Fale rapidamente como as habilidades de leitura ou escrita avaliadas no SAEB podem ajudar em uma profissão desejada. Cruzes, posso trocar de carta? Misericórdia! Como as habilidades de leitura e escrita... Então, o que eu falo? Eu sou técnica de avaliação do núcleo de Foz do Iguaçu. Então, eu praticamente, desde que começou, como você falou, só sair para todos os lados. Uma das ações que eu tenho feito ultimamente é visitar as escolas junto com a chefe de núcleo para conversarmos com os alunos das terceiras séries, principalmente, porque são os mais difíceis de se envolver para fazer o SAEB. Eles entendem que porque eles estão saindo e tal, eles não querem mais fazer SAEB, entendeu? Então, o que eu uso? A fala que eu tenho feito com eles.
que o SAEB, na realidade, é uma preparação, é um termômetro para eles medirem os conhecimentos que eles têm ali na questão da leitura, da escrita, e que isso vai servir para eles para medir como que eles estão, se eles estão preparados, pelo menos na questão da leitura e da matemática, do raciocínio lógico, para o vestibular, para um concurso público, para o Enem, entendeu? Então, eu sempre procuro dizer para eles que o que o SAEB traz, o que é avaliado no SAEB, é o que eles deveriam saber durante toda a jornada deles da escola. Então, eu estou saindo da escola, o que eu sei, o que eu aprendi, agora aqui no caso de leitura, de escrita, como isso vai me ajudar futuramente? Como eu vou utilizar isso? Será que eu realmente aprendi? Será que tudo que eu fiz durante esses 7 anos na escola, o que eu aprendi vai me ajudar? Eu sempre digo para eles que hoje o nosso mundo de trabalho é muito competitivo, é muito grande, as profissões estão sempre se repetindo, o campo já está assim, praticamente exaurido. Então, tudo que você aprende, tudo que você sabe a mais, é um ponto para que você consiga o que, de repente, o outro não vai porque não sabia. Então, eu procuro destacar isso para eles, entendeu? Então, eu acredito assim, sempre digo para eles que o SAEB não é mais uma prova, não é mais uma coisa, não é mais uma invenção, é justamente para que eles tenham suporte para saber o que eu sei e o que eu preciso melhorar. É um diferencial, né? Sim. Agora, tem mais alguém ou agora sou eu? Sou eu, né? Então, vou escolher aqui, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, vou escolher a 7. Vamos ver. Dê uma ideia de como destacar o esforço coletivo pós-SAEB que valorize o comprometimento de todos. Esse é bem legal, a gente já fez em outros anos, que a gente sempre fala para eles assim, trabalhando todo esse incentivo, né, que após eles concluírem, eles terão um prêmio. Então, a gente leva eles, nós moramos numa cidade bem pequenininha, e tem as cidades em volta. Então, a gente leva ou para o cinema, ou vai fazer um piquenique, ou leva todo mundo para a sorveteria. Então, eles têm uma compensação. E agora, esse ano, esses nono, eles tiveram a oportunidade de escolher. Eles queriam muito ir para o Beto Carreiro. Então, aí foi colocado para eles que se eles se esforçarem durante a jornada agora para o SAEB, e todo mundo se comprometer, porque a gente tinha uns alunos assim, com muita preguiça, muito falta de incentivo, assim, eles não tinham incentivo para estar fazendo as coisas. Agora, pensa no empenho dessa pesada. Daí eles vão para a viagem, né, do Beto Carreiro. Então, porque a nossa cidade, bem no interior, tem crianças que nunca saiu para umas férias. E isso é um incentivo pós o SAEB, só que daí, mas não é comprar o aluno. Eu acho que todo esse incentivo não é, porque os alunos, eles desanimam, né, e eles trabalham muito com a questão, como a gente trabalha com nota, eles sempre esperam algo. Então, e eu vejo, e com certeza todas as escolas estão fazendo isso, mas eu vejo o resultado. Hoje estava falando com eles e mostrando para eles a evolução que a nossa escola teve de nota. Nós chegamos a ter no nosso SAEB o 3,2. E hoje nós estamos, daí o último foi para 5, e agora a nossa meta é 5,5. Aí eles estão bem ansiosos, assim, professora, e se nós bater o 5,5? Daí eu falei, nossa, vocês vão ficar na história, porque olha de onde que saiu, né? Então eles estão bem empolgados. Mas para vocês fazerem isso, tem que ler, se dedicar, se esforçar. No último, eles arrasaram nos últimos testes. Foram super bem as duas turmas. Então a gente está bem confiante também, assim como vocês, que eles consigam. Acho que esses incentivos aí tudo ajuda. A minha escola é de ensino fundamental, não sei a de vocês, tem ensino médio? E assim como a Rosane falou, a gente recebe os técnicos do núcleo com reunião com eles, faz umas dinâmicas, tem uma conversa com eles. Nunca recebemos tanta visita que nem esse ano do pessoal do núcleo. A Rosane que eu diga, né, Rosane? E Marlene, eu ia dizer agora, eu não tenho pernas para tanto, entendeu? E desde domingo,
Nós estamos aqui em Curitiba, nós tivemos a formação de SAEB no domingo, e aí nós tivemos hoje e amanhã, nós temos para a prova Paraná Mais a prova Universidades, depois de amanhã a prova Paraná Mais para os nonos e quintos anos, e assim vai, entendeu? Mas, Nossa, é enfim, muito. mas você sabe, Marlene, que eu digo assim, a gente fica bastante cansado, mas é uma oportunidade muito boa de a gente conhecer melhor os alunos, porque quando a gente vai para a escola, geralmente a gente conversa com o diretor, com a equipe pedagógica, professores, mas a gente não tem tanto acesso aos alunos, né? E dessa vez, assim, eu tenho conhecido alunos maravilhosos, sabe? E muito criativos, entendeu? E, claro, tem aqueles também que a gente vê ali que não quer nada com nada, né? Que vai ali só pela força do ódio, mas, enfim. Mas, assim, Acho que eu tô todas as gostando muito da escolas têm, né? experiência. Tem. Só Hoje muda o eu tava, endereço. hoje eu tava no 9º ano e eu falei para eles assim: olha, teve uns lá que eles tiraram 9,5, 9,8 no último simulado, lá do 9º. Aí outros já ficaram mais lá no 6. Aí eu falei assim, gente, olha, se um só se esforçar, não vai conseguir levar toda a turma. Todo mundo precisa fazer a sua parte, mas para fazer a sua parte, vocês precisam ler com calma, seguir as dicas que a gente está dando, estudar, dar uma lida, se comprometer, principalmente o que está fazendo aqui. Então, eu acho que dessa vez nós vamos se superar no SAEB, porque a gente vê o empenho deles, vê a preocupação, sabe? E todo mundo está trabalhando junto, todos os professores. Meu Deus, quanto material, quanta ideia. A sala nossa do 9º ano está cheia de pendurico, cheia de estrela, cortina, o tapete da fama, tudo isso tem lá na nossa escola para eles. E aí eles estão se sentindo muito, né? Isso é legal, né? Eu fui numa escola que eles fizeram um painel da Alice no País das Maravilhas, entendeu? Então, lá embaixo tem um buraco, lá que eles caem, ainda tem o coelho doidinho lá, daí eles vão correndo, vão percorrendo os caminhos e tudo, até lá em cima tem a Alice e tudo, que é lá a meta que eles pretendem chegar. Então, o IDEB deles foi, parece que 4,5, alguma coisa assim, eles têm que ir para 4,8, uma coisa assim. Então, tem de onde eles estão, e aí percorrem todo o caminho lá do Alice no País das Maravilhas, para chegar lá na meta que eles pretendem. Então, tem muita coisa criativa, tem muita coisa muito linda, muito bonita, sabe? Eu fico, assim, bem feliz, porque, olha, a gente trabalha muito para ver se consegue motivar, para ver se consegue envolver, e agora também nós estamos na nossa luta maior, que é conseguir os aplicadores, né? Porque não tem aplicadores, né? E o pessoal não está cansado, né? Ninguém mais quer aplicar essas provas, assim, o pessoal está bastante cansado. Então, agora a nossa luta maior, além desse engajamento, além dessa preparação toda, é conseguir aplicadores para o SAEB. E Começamos agora o os segundo. aplicadores são professores de outros municípios. Então, exatamente. Então, aqui, eu não sei aí, aqui em Foz, nós temos 9 municípios, né? Então, são divididos por polos, sim, mas assim, a gente não pode colocar os mesmos aplicadores das escolas, então, às vezes é complicado. Então, no município pequeno, por exemplo, com 2, 3 escolas, 4, todos trabalham nas escolas. Aí eu tenho que trazer de fora, e eles não querem vir, eles querem trabalhar no município deles, sabe? Mas, enfim, a gente se ajeita, a gente consegue, dá trabalho, mas no fim, tudo dá certo, sabe? Depois que passa tudo, a gente fica quase doido, mas aí a gente respira, mas que dá trabalho, dá. Mas eu acho que Que dia que é o SAEB mesmo? de 20 de outubro até 31 de outubro. Ah, entre esse período. Nossa, é a semana que vem? É na outra semana na já. outra semana. Né, tem essa semana termina, e tem a outra, já começa na próxima, não, daqui 15, na segunda-feira. A última semana. Então, assim, mas é bem legal, eu fico bem feliz de ver, a gente quase não dorme de tanto que trabalha, mas vale a pena, vale muito a pena, principalmente quando pega o resultado, né? Sim. Principalmente quando pega o resultado, mas é bem gratificante, sim, vale muito a pena todo esse trabalho, toda essa correria, e eu fico bem feliz de ver o envolvimento dos professores. Os professores fazem mágica para arrebanhar esse pessoal, para convencer. Vale muito a pena. É verdade. Deixa eu parar de compartilhar. Nossa, aqui que voltou, né? Acho que vai voltar. Já voltou tudo. Olá, pessoal, todo mundo voltando aqui na Meet principal, tá?
Vamos lá, então, para a gente socializar. Tava bem gostosas as conversas nos grupos, né? Bastante interação, bastante ideias. Acredito que deve ter sido um momento muito produtivo aí para todo mundo, né? Muita coisa legal partilhada, muitas coisas boas, né? E aí agora, pessoal, como que nós vamos fazer, tá? Para otimizar o nosso tempo e a nossa dinâmica aqui, então vou pedir para vocês serem assim, bem sucintos, bem objetivos aí para a gente compartilhar algumas práticas, tá? Então, vou combinar assim, como nós estávamos em 4 grupos, vou pedir para cada grupo, então, vou abrir as 2 cartinhas e o grupo aí comenta, combinado? Então, vamos lá, vou fazer aleatório, tá? Então, vou pedir para o grupo 2, então, vou abrir a primeira e a segunda cartinha e vocês comentam aí o que o grupo 2 conversou, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, tá? Que mensagem ou tom de voz você usaria nos minutos que antecedem uma prova para fortalecer a segurança do grupo? E a outra cartinha era: que iniciativa poderia ser organizada para cultivar o orgulho e pertencer à escola em todos os estudantes? Então, gostaria que alguém do grupo 2 aí comentasse como é que foi o diálogo sobre essas questões aí, de uma forma objetiva, bem curtinha aí, para a gente dar segmento, que a gente tem bastante atividade. E aí, grupo 2, o que vocês conversaram sobre essas questões? Então, a primeira cartinha que nós abrimos foi a número 1 ali, tá? E a minha câmera tá fechada, né? Voltou fechada. Gente, bem lembrado que a Rose falou. Quando vocês voltarem para a Meet, às vezes a câmera ela fecha sozinha, tá? Então, lembrem de conferir se ela tá aberta. Obrigada aí, Rose, por lembrar. Ainda bem que eu percebi ali. Aí nós comentamos que o tom de voz tem que ser um tom calmo, que transmita calma para o aluno, né? A mensagem tem que ser uma mensagem de otimismo, de apoio, de boa sorte, né? Não sei se os colegas querem complementar com mais alguma coisa. E a segunda nós não abrimos, tá? Não deu tempo, nós abrimos outras, né? E acabou ficando a segunda ali. Então, se as colegas quiserem ajudar aí, que a iniciativa poderia ser organizada para cultivar o orgulho de pertencer à escola em todos os estudantes. Isso. O que vocês acham de ação, de atividade que poderia ser feita para trabalhar essa questão do orgulho, do pertencimento na escola? Se o grupo aí quiser comentar alguma coisa, alguma ação que poderia ser feita, na opinião de vocês? A gente chegou a comentar um pouquinho sobre essa cartinha, e a Consuelo trouxe uma colocação assim que eu achei muito pertinente. O grupo acabou concordando muito bem com ela ali, ela foi assertiva nessa fala. Não é uma ação que pode ser feita de uma hora para outra. Isso. Essa questão do pertencimento é algo que precisa ser construído desde o primeiro momento que esse estudante, que essa criança chegou na escola. Porque, assim, esses estudantes que vão fazer essa avaliação são estudantes que estão saindo dessa escola, né? Estão deixando essa etapa, na maioria dos casos estão mudando de escola ali, né? Do nono vai para outra escola, do terceirão segue para a vida, né? Enfim, eles precisam ter isso muito bem construído, né? Para não dizer, não, eu vou fazer de qualquer jeito, porque essa prova não vai alterar em nada na minha vida, eu já estou saindo mesmo. Então, é realmente uma construção que vem a longo prazo. Isso. Então, muito. Pode falar. Eu comentei com o grupo que esse pertencimento ele vem no sentido de que a escola pertence a eles, né? Isso. A escola pertence a eles, porque eu comentei que eu dou aula em escolas que eu fui aluna, em 2 colégios que eu fui aluna. E daí a escola pertence a eles, ela está lá para eles, né? E eles, acho que junto com a outra resposta, né, que a gente vai ter ainda numa outra pergunta, daí nesse sentido que a escola pertence a eles e eles pertencem a essa escola também, né? Porque a escola está na comunidade, né?
Isso, perfeito. E as ações que ocorrem na comunidade refletem na escola e o que acontece na escola reflete na comunidade também, né? Então, é um conjunto, né? Ah, que legal, excelente colocações. Quando você falou que trabalhou na escola, eu também. Já fiquei lembrando da minha, né? Porque nas que eu atuo, eu também já fui aluna. Até falo para os alunos, olha, eu sentava naquele canto lá, eu era do fundão. Esses dias, no primeiro trimestre, os alunos perguntaram, professora, onde que você estudava? Eu falei, nessa sala. Eles, aqui? Eu falei, aqui. Onde a senhora sentava? Sentava ali. Ali? A senhora sabia da história do fantasma? Eu falei, sabia da história do fantasma. Aqui tinha até a questão da lenda porque teve uma escola que foi cemitério aqui, então tem toda uma lenda, tem a história da loira do banheiro também, tem tudo, né? Essas coisas de cidade pequena, e eles contam, né? E vão repassando a história, é bem legal, que faz parte aí da questão do pertencimento também, né? Ah, que legal, bem comentado aí. Parabéns, pessoal. Solte os emojis aí para o grupo 2, excelentes comentários, excelentes colocações, muito bem. Agora, vou convidar o grupo 4 para comentar as duas próximas cartinhas. Vamos lá. De que forma parcerias e eventos podem conectar os estudos ao projeto de vida e às escolhas de carreira dos alunos? E descreva uma microestratégia, uma técnica de comunicação que você usaria para transmitir com calma e confiança para a turma ou para uma pessoa ansiosa. Então, vamos lá. Grupo 4, poderia comentar isso com a gente? Vamos lá. Quem que era grupo 4? Eu não lembro qual grupo que eu era. Está no WhatsApp, é o grupo da Isanete, esse. Tá. Nós comentamos, por incrível que pareça, nós não abrimos essa terceira cartinha, mas ela deu muito a ver com algo que nós comentamos, que tem a ver com isso que vocês acabaram de falar também. E, né, que parceria ou eventos. E nós citamos exemplos, né, e eu falei, a Sandra também, sobre a questão de estar convidando profissionais, né, principalmente aqueles que estão bem, que foram bem-sucedidos, que seguiram aí carreiras, né, depois de cursar ali a graduação, e que foram ali alunos da escola, né, para vir falar para os alunos sobre a importância de estudar, sobre ter um projeto, um sonho, e traçar metas para atingir esse objetivo de estar seguindo aí uma carreira promissora, né? E com relação a essa questão da microestratégia, nós comentamos bastante da questão da forma com que você trata o aluno, de você ter demonstrar ali apoio para ele, motivá-lo, falar com um tom de voz calmo, assim, bem estável, para não se alterar, porque ele já está no momento ali mais ansioso, ele já está naquele momento ali já mais tenso, né? Então, nesse momento, você transmitir apoio para ele, né? Levar para ele uma palavra de carinho, uma palavra de motivação, com certeza vai auxiliar para que ele consiga manter-se mais calmo, né? Então, acho que essa questão do tom de voz, dessa motivação, desse incentivo aí, com certeza vai ser maravilhoso e vai ajudar. Parabéns, Isa. Mais alguém? Excelente comentário aí, muito bom. Ou alguém do grupo quer complementar alguma coisa? Acho que você sintetizou bem a ideia, Isa. É isso mesmo, né? A forma como a gente fala, eu falo que tá tudo na maneira, né? Se a gente conseguir, eu falo até para os alunos, falo assim, vocês querem pedir as coisas, vocês têm que pedir com jeitinho, né? Que com um jeitinho ali, com carinho, a forma de falar ali faz toda a diferença. Isso mesmo. Parabéns aí para o grupo 4. Pessoal, solte os emojis para o grupo aí, muito bem, né? Show de bola nos comentários. E agora eu convido, então, o grupo 3 para falar as duas próximas cartinhas, tá? Vamos lá. Então, uma descreva uma ação para envolver os estudantes ou colegas na organização do espaço, garantindo um ambiente ideal a todos da escola. E a outra fale rapidamente como as habilidades de leitura ou escritas avaliadas no SAEB pode ajudar em uma profissão desejada. Vamos lá? Grupo 3, se manifestem aí, por favor. Será que somos nós, o 3?
Isso, é assim, Rosilei, você, Angélica, isso mesmo. Assim, falando de ação para envolver os estudantes e colegas na organização do espaço, eu penso que uma conversa, nós comentamos ali no nosso grupo, uma roda de conversa para que os próprios estudantes deem sugestões com relação à organização, de que forma fica mais aconchegante, de que forma fica mais funcional a organização dos espaços. Eu penso que o protagonismo deles ali contribui bastante e eles desenvolvem neles esse sentimento de pertencimento, de corresponsabilidade, de cuidar também desse espaço. E falando ali como as habilidades de leitura, gente, em tudo, em toda e qualquer profissão, é para a vida. As habilidades ali avaliadas de leitura e escrita é para a nossa comunicação, independente da profissão que vamos seguir. Para se sair bem, para ser bem-sucedido, para ter êxito, nas ações que nós empreendermos, não importa a área, Isso é fundamental. Meninas? O professor, tem uma frase que diz mais ou menos assim: quando o aluno se dedica a compreender um texto hoje, ele está aprendendo a entender o mundo e a abrir o caminho para o seu sonho de amanhã. Ai, que lindo, Eu Maria. gosto muito dessa frase. Lindo mesmo, excelente. E resume bem a ideia, Isso, Quando ele resume bem a compreende, ideia. ele consegue seguir aí na vida. Parabéns, excelentes comentários aí do grupo 3. Realmente vocês comentaram pontos muito importantes aí. Pessoal, solte os emojis para o grupo 3, arrasaram também. Gostei muito dessa frase, Maria. Depois você manda lá para a gente no WhatsApp para deixar registrado. Quero ler lá na escola amanhã, levar para os meus professores. Tá. Show de bola. E agora, para a gente fechar, então, nós temos o grupo 1, tá? Vamos lá, grupo 1. Dê uma ideia de como destacar o esforço coletivo pós-SAEB que valoriza o comprometimento de todos. Cite um exemplo de como um problema da matemática do SAEB pode ser reformulado a partir de uma situação real para os alunos. E a outra, um estudante se aproxima nervoso, Acho que eu não vou conseguir. O que vocês diriam ali, em 30 segundos para eles? Vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro, grupo 1. E, por sinal, ficou 3 para nós ainda, Eu vou responder uma ali e o meu grupo me ajuda. Essa deu uma ideia de como destacar o esforço pós-SAEB, eu comentei lá no nosso grupo, na nossa escola, a gente já fez em outros anos, a gente combina com os alunos que após o SAEB eles vão fazer uma viagem, um piquenique, a gente faz um dia de campo, uma coisa diferente para eles. Então, eles ficam muito mais comprometidos, porque querem ir nesse pós, Só que aí a gente não faz assim, se você não for bem, não atingir a meta, você não vai, a gente não faz isso. A gente faz como forma de incentivo. Após nós passar pelo SAEB, que vocês fizerem a prova, aí a gente vai ter um dia porque a gente está estudando bastante com vocês, está trabalhando bastante, vocês estão se esforçando, então a gente faz dessa forma. É uma forma de dar um prêmio diferente, que é isso, eu acho que ajuda a incentivar, porque como a gente falou ali na questão do pertencimento, se o aluno não se sente acolhido naquele ambiente, ele também vai desanimando, e se ele desanima, ele vai ficar pensando que não vale a pena ele fazer, porque é o último ano que ele está na escola, que nem os nossos, eles são do 9º, então eles saem da escola, é o último ano deles mesmo, então a gente faz isso. Aí, se os outros professores quiserem responder as outras, do grupo, a Gilmara? Eu posso responder a 9, que foi aquela que eu trabalhei, que todos contribuíram, Um estudante se aproxima nervoso e diz, acho que não vou conseguir. Isso é muito comum em dia de avaliação, porque eles chegam mais alterados, mais inseguros, E eu acho que foi tão falado do SAEB durante todo o período, todo o ano, que talvez alguns causem um pouquinho de insegurança. Ou até mesmo nessa prova Paraná Mais, que abre as portas lá das universidades. Eu acho que é sempre manter a calma, o tom de voz, ouvir e retribuir com palavras de afirmação,
de encorajamento. Não, você é capaz sim, você chegou até aqui, veja tudo que você conquistou. É sempre mostrar que você está ao lado, que você está junto, né? Eu acredito que não é necessariamente você falar muita coisa, mas você ouvir com um tom de voz que tranquiliza e sempre fechar com palavras de afirmação, assim. Acredito que isso ajude bastante. Bom, eu não sou de matemática, mas eu penso assim, eles serão futuros consumidores de energia elétrica, de água, então eu posso usar uma matemática para calcular o consumo de água, né, metros cúbicos, quilowatt por hora, quanto que está o centavo. Eu posso usar problemas de porcentagem para ver quanto que falta ainda de internet móvel que eu estou usando no meu celular. Então dá para utilizar várias soluções práticas dentro do mundo deles, utilizando games, utilizando várias coisas que a matemática, às vezes, eles não enxergam no dia a dia, mas está presente em tudo. Isso, perfeito, excelente. Oi, Angélica, pode falar. Então, prof, uma coisa que faz muita falta para eles com relação à matemática é que muitas pessoas hoje em dia se envolvem em juro de cartão, em dívidas, por conta de não saber calcular o juro, de não ter esse pensamento de calcular quanto que ele vai pagar de juros, ou às vezes a pessoa faz um empréstimo, a parcela pequena, mas ela já está cheia de dívida ali, cheia de parcelas que comprometem o salário dela, né? Já, por exemplo, ela tem uma compra parcelada em 10 vezes, e às vezes a pessoa faz aquela compra no impulso, 10 vezes sem juro. Então ela faz, sem juro, então vou pagar aquele valor. Só que ela não pensa que são 10 meses que o salário dela, aquela parcela vai ficar comprometida por 10 meses, e que podem acontecer algumas coisas ali durante esses 10 meses que ela vai precisar daquele dinheiro. Então, não é só porque assim, juros que você começar a parcelar as contas, ou fazer a conta, por exemplo, de juros que você vai pagar. Então, tudo isso situações que tem no SAEB, como o professor Alexandre comentou, sobre porcentagens, sobre juros, o que uma pessoa, por exemplo, que não tem um mínimo assim de básico de matemática, às vezes acaba se envolvendo em uma conta que ela não consegue mais pagar, porque ela não tem esse pensamento, né, lá no futuro, né, será que quanto do meu salário eu posso comprometer com parcelamento, ou quanto de empréstimo que eu posso fazer, às vezes você empresta 50 mil, você vai pagar 100 mil, será que realmente isso é vantajoso? Será que não dava para você tentar guardar um pouquinho, guardar mais um pouco? Às vezes não dá, né, às vezes você precisa do dinheiro naquele momento, mas se você não precisa, será que vale a pena você se envolver, né, em uma dívida que você vai pagar o dobro, por exemplo, né? Então, isso todas são questões práticas que tem no SAEB. Isso. E também, até, não sei se vocês perceberam aí, mas aqui, eu estava contando para outra turma, tem uma aluna do 6º ano que estava com um cartão de crédito no nome dela. Eu falei, escuta, como assim? Não, professora, minha mãe fez um cartão no meu nome e tal, só que a função, acho que é só função débito, ela falou que é habilitado. Mas, gente, eles já estão em contato com esse tipo de coisa. Então, assim, escola tem que trabalhar, eles vão usar. Ainda uma menina falou assim, eu quero trabalhar no salão de cabeleireiro, para que eu vou usar porcentagem, para que eu vou usar número? Ué, gente, para calcular, para dar desconto para cliente. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque são coisas que eles vão usar muito no dia a dia deles, e que parece que agora, para eles, é um pouco abstrato, mas eles precisam desses conhecimentos, né? Então, é fundamental aí. Oi, Rosane, pode falar. Vanessa, só que você comentou aí da questão da aluna do 6º ano que tem o cartão de débito lá, de crédito, né? Mas, assim, olha, na escola que o meu filho estuda, a cantina, eles não pegam dinheiro, eles não aceitam dinheiro, ficha, nada, é um cartão. Você tem que fazer um cartão de débito, carregar aquele cartão, e o aluno só compra o lanche utilizando o cartão de débito ou de crédito, você que escolhe a função que você quer, para comprar o lanche, entendeu? E desde o pequeno mesmo até o ensino médio, é só assim que acontece na escola. Quando começaram eu estranhei, mas agora já há muito tempo, né? Mas é bem assim lá. Olha só, para estimular e fazer eles compreenderem essa questão, né, gente? E realmente, os nossos jovens estão evoluindo muito rápido. Pessoal, solte os emojis aí para o grupo 1. Parabéns todo mundo pelas contribuições.
pelas ideias, né? Acho que foi muito válida aqui essa troca entre nós, mesmo que aqueles que não estão em sala de aula, mas vislumbrar ali algumas possibilidades para o contexto de vocês, né? E aí agora, pessoal, parabéns para todos. Nós vamos falar um pouquinho da IA na prática, tá? Que ela pode transformar aí as ideias que nós temos em imagens, infográficos criativos, tá? E ela ajuda aí na nossa comunicação, né? O infográfico é um excelente instrumento para a gente trabalhar a divulgação. Só que assim, gente, a IA, ela está produzindo tanto o ChatGPT quanto o Gemini, como eu vou mostrar para vocês, só que ela tá? Ó, ela pode conter erros. Quando a gente gera imagem, às vezes ela vem uma palavra errada e você fala para ela arrumar e ela não arruma. Aí, o que eu sugiro para vocês? Joguem lá no Canva, joguem em outro aplicativo de edição de imagem e vocês alteram a palavra. Porque às vezes ela vem com erro mesmo e ela persiste na palavra errada. Mas eu acho que isso vai ser aprimorado com o tempo, nós não vamos ter mais problemas. Mas que vocês sempre, quando gerar uma imagem, conferir se ela está certinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de produção de infográfico no Gemini, tá? Então, era para criar um infográfico, né, colorido, motivador, sobre o engajamento. E a imagem deve destacar elementos como pertencimento, ambiente seguro, que leve a ações, né, práticas ali, com metas claras e trabalhos para ser construído em grupos, ó. E você pode até colocar imagem para gerar esse documento aí para auxiliar vocês, tá? Então, vou mostrar direto no Gemini como isso funciona, tá? Deixa eu só pegar ele aqui, eu vou abrir aqui. Ó, então aqui tá o link do Gemini, peraí, deixa eu pegar aqui. Ah, ele não vai selecionar por aqui. Deixa eu pegar de um outro jeito, então, peraí. Ó. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, ó, essa é a página do Gemini. Ah, tá. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Espera aí. Opa, fechei a guia sem querer. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Só um momento, por favor. Deixa eu voltar aqui. Quero esta guia, tá? Pessoal, como que eu acho o Gemini? Eu posso tanto clicar no link, tá? Como vir aqui no nosso Class, como vir aqui nos 9 pontinhos do Google e clicar aqui na opção Gemini, ó, ele tá aqui. Se ele não aparecer, tem um link, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês no chat. Deixa eu abrir ele aqui. Abrir nosso chat. Ó, o link tá aqui, tá? Vocês podem abrir por aqui, que ele vai direcionar aí para o Gemini, tá? O Gemini é essa página aqui, que vocês estão acompanhando, tá? Quem tá pelo celular hoje pode fazer atividade depois, não se preocupa, tá? E aqui nesse iconezinho, ó, ferramentas, eu tenho a possibilidade de produzir imagens, tá? Então, vou pegar aquele prompt que estava no slide e vou mostrar para vocês aqui, vou colocar ele, tá? Do infográfico. Deixa eu vir aqui. Ó, coloquei meu prompt. E aí eu venho nas ferramentas e escolho imagem aqui, ó, imagem para gerar imagem, tá? E ele vai gerar, então, um infográfico para mim. Ele vai pedir, vamos ver aqui só um minutinho, que ele está carregando. Só um pouquinho. Ó, enquanto isso, eu vou partilhando com vocês aqui o link o prompt, se vocês quiserem usar esse ou quiserem usar algum outro, tá? E vocês fiquem à vontade. Tá? Mas ele gera essa questão da imagem. Por exemplo, faça uma imagem, faça um aí de acolhimento, tá? Gente, por que será que o meu não tá indo? Às vezes é a minha conexão, tá, gente? Às vezes por causa do temporal. Aqui está gerando. Só um pouquinho. Esperar aí, tá? Então, vocês viram como que acessar é bem fácil? Então, vou só repetir os passos aqui para vocês. Vocês podem vir aqui no Google Apps, clicar, né? Escolher a opção Gemini, né? Você vai clicar, ele vai abrir uma janela, igual aqui, né? Aí vocês vão colocar o prompt. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui na lateral, gente, eu posso, né, ver aqui a conversa. Por que será que ele não gerou, gente? Eita, logo agora que a gente está trabalhando com imagem.
tá? Mas esse daqui, ó, do slide, é um exemplo. Ele está bem teimosinho mesmo, sabe, Vanessa? Hoje à tarde eu tentei criar uma imagem, não teve jeito. Aí, pelo meu e-mail @escola, aí eu entrei no meu Gmail, aí ele criou. Ah, então às vezes é porque está congestionado. Acho que tem muito professor usando, né? Porque nas turmas de rede é ele, tá? Então, gente, mas depois vocês podem trabalhar com essa imagem, tá? Mas, ó, essa imagem aqui foi gerada pelo Gemini, tá? Então, ela é um exemplo aí, eu não sei porque o meu não foi agora, né? Mas daqui a pouco ele aparece, eu mostro para vocês a imagem que ele gerou, tá? Vou até tentar essa ideia que a Rose colocou do Gmail pessoal. Vamos ver se o meu gerou, prof. O teu gerou? Ah, então deve ser alguma coisa de conexão. Gerou, ficou legal a imagem? Ficou diferente? Ficou legal, eu coloquei eu pedi para colocar escada ali, degraus para subir. Ai, que legal! Mostra pra gente. Deixa eu ver aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que bacana. Eu coloquei os degrauzinhos para subir lá, né? Eu achei bem... E foi bem rapidinho. Olha que legal. Ô, gente, só que, ó lá, Marlene, ó. Só que precisa corrigir, né? Precisa corrigir. Aí dá para jogar lá no Canva, né? Daí no Canva dá para vocês trabalharem, que é bem tranquilo de fazer. Aí tem os errinhos ali que tem que arrumar. Isso, mas assim, a imagem, o design ficou bem legal, né, gente? Bem e prático. Até para a gente pegar a ideia daqui, depois editar também, né? Isso, dá para editar tranquilo. Saber que antes a gente tinha que arrastar ícone por ícone, imagem, nossa, a gente dá um trabalhão, agora é prático, né, gente? Já melhorou bastante coisa. Tá? Mas vocês viram aí, então, um exemplo, né? O meu não abriu mesmo, gente. Sei lá o que ele está pensando. Deixa eu dar um Ctrl F no... Ctrl F não, desculpa. Um F5, que quando você recarrega, ele já cria daí. Então, mas o meu eu dei aqui, eu não sei por que não deu foi. certo. É que eu faço isso com os alunos e às vezes geralmente dá certo. Ó, quer ver? Eu fiz aqui, ó. Atualizei a página. Ele não foi mesmo. Mas daqui a pouco ele carrega. Daqui a pouco ele abre, eu mostro para vocês. Tá? Às vezes é porque eu peço muita coisa para ele, ele deve estar congestionado, tá? Então, pessoal, agora, o que nós vamos fazer, tá? Agora é o momento de vocês efetuarem um registro, então, no portfólio, tá? Pensando aí como que vocês utilizariam, né, a inteligência artificial aí para engajar, né, os estudantes, engajar os seus pares na atuação, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vamos abrir o nosso portfólio, deixa eu abrir lá com vocês. Ó, então deixa eu abrir aqui. Aí nós vamos, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, nós vamos para o slide hoje 9 e 10, tá? Então, hoje vocês vão registrar ali a data do encontro de hoje. Como que hoje o que a gente, né, essas questões do engajamento, do comportamental, do emocional, enfim, as habilidades ali que a gente trabalhou. E pensando aqui agora na produção de imagem como infográfico, como que isso contribui para a sua prática, tá? Aqui vocês podem colocar o print, o link, tá? Ah, é porque o meu não gerou a imagem. Deixa eu pegar uma outra aqui, vamos ver se ele gera. Que daí vocês podem pegar o link, tá? Colocar o link da produção do Gemini, a imagem, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, tá, gente, ó, tem como compartilhar, tá? Ó, pode exportar para o documento, vocês podem compartilhar, tá bom? É que o meu não tem aqui. Deixa eu ver se... aqui eu tenho uma imagem, ó, que eu tinha... Não, ele não gerou. Eu não sei por que ele não gerou a imagem. Bom, mas vocês viram ali que dá para pegar o link e colocar, tá? Então, pega o link aqui, compartilha depois a imagem lá e pode colocar o print também, tá? No portfólio. Mesmo que a imagem esteja com erro de escrita? Não tem problema. É só para a gente ter ali que vocês realizaram a produção, fizeram os testes certinho, tá? Tem problema que a gente sabe que daí é a ferramenta em si, né, que está em aprimoramento, tá bom? Oi, Isabel, pode falar. Ô, Vanessa, o meu também não conseguiu gerar a imagem, ficou igual o teu.
Tá aí, coloca o link assim mesmo ou não? Ô, Isabel, tenta usar o Gemini particular, esse daqui, ó, o da conta pessoal lá, do Gmail. Você tem conta no Gmail? Tem. Então, tenta usar o teu sem ser o @escola. Gente, eu não sei, eu tô achando que é a minha conexão que não tá gerando. Então tá bom, Vanessa, obrigada. Qualquer coisa você tenta depois, Isabel. Que eu acho que Vanessa, ó, eu tentei aqui, ele não deu, aí eu voltei e editei, aí ele deu, tá? Então, às vezes, ele tá dando essas bugadinhas aí. Outra coisa que eu queria perguntar para você, esse print da produção, eu posso pegar o link lá do Gemini, que eu fiz? É isso? Isso, aham. Tá. O meu não deu mesmo, não. O que será, gente? Não sei. Mas o de vocês aí vão dando. Qualquer coisa, depois vocês tentem mais um pouco, tá? Vou deixar aí vocês uns 5 minutinhos trabalhando, então, no portfólio, tá? Que hoje tá bem simples, bem tranquilo. Vou perguntar para os universitários por que será que não gerou imagem. Mas eu acho que a conexão aqui que não está boa, por isso que ele não gerou, gente. Você está clicando ali nas ferramentas, tenta mandar direto sem clicar ali que ele gera. Vamos ver. Só faz o prompt e já envia. Ah, o prompt sem a imagem aqui, né? Vamos ver. Vamos testar. Ó, agora ele está carregando. Pode ser que saia agora. Vamos ver. Ah, agora gerou, gente. Olha lá. Ah, eu tinha clicado em imagem e colocado prompt. Gente, se não clicar na imagem, ele gera lá, ó. E ele fez igual o da Marlene, ó, engajamento, que ele colocou. Eu tentei corrigir esse daí, já formei 5, ele continua escrevendo o mesmo erro. Continua, Então, o certo daí é pegar a imagem daqui e jogar lá no Canva, ó. Deu certo. Mas se não clicar em ferramentas, ele gera rapidinho. Isso. Obrigada aí pela dica, Marlene. Oi, Isabel. O meu eu editei e escrevi no finalzinho lá para gerar um infográfico, deu certo também agora, Vanessa. Ah, então tá bom. Aí é só pegar esse daqui, gente. Ó, aqui embaixo, ó, ele tem, tá? Ó, tem até um iconezinho, copiar a resposta. Eu acho que ele vai copiar a imagem. E aí aqui, tá? Ou no botãozinho aqui compartilhar, vocês podem colocar num documento, tá? O link dele aqui, tá bom? Ou fazer download também, ó. Pode baixar ele aqui, ó. Tá? O meu ficou bem legalzinho, ele criou uma escada, em cada degrau da escada ele foi colocando palavras. Legal. Bem motivacionais, só que as palavras vieram erradas, né? Não veio bem certinho, não. O legal é que lá no Canva a gente consegue acertar o texto, né? Consegue. Você pode até apagar. Vai capturar o texto, ó. Acho que foi na primeira aula que você mostrou. De captura do texto, lembra? E daí você corrige? Dá para editar? Dá para editar. Tudo bem aí, gente? O meu não criou, Vanessa. Ficou rodando. Não foi também. Tenta aqui, quando você for colocar, sem selecionar a opção imagem, porque eu tinha selecionado imagem e colado o prompt. Aí ele não gerou. Aí o que eu fiz agora? Tirei a imagem, deixei assim só e colei o prompt. Aí foi. Eu vou tentar de novo aqui. Obrigada. Tenta aí. Que eu acho que daí vai dar certo. Qualquer coisa você avisa a gente no chat se deu certo ou não. Tudo bem, gente? Conseguiram aí? Mas é legal, né? Bonitas imagens que fica. A Rose disse que está feito o portfólio. Se vocês quiserem ir avisando aí, pessoal. Deixar mais uns 2 minutinhos. Porque o portfólio é bem tranquilo, né? Uns 2 parágrafos ali que vocês consigam resumir a ação, colocar o print, o link do infográfico gerado de vocês. A Sandra também já fez. Bem legal, né? A IA ajuda muito a gente. Pensa que ainda está em aprimoramento, né? Se a gente comparar, por exemplo,
o começo do ano a gente não tinha geração de imagem, nem no chat, nem no... E eles foram evoluindo. Então, eu acredito que até o final do ano, no próximo ano, esses errinhos que a gente está acompanhando agora já não vai ter mais, né? Rose também terminou? Eu não sei como compartilhar, como copiar ali, ele não copia a imagem. Ele não gerou link para copiar a imagem. Ó, você pode vir aqui, Rosilei, ó, nesse botãozinho aqui, Sim. exportar para o Google Documentos, e aí ele vai mostrar uma mensagem aqui, ó, abrir no Google Documentos. Sim, mas ele não abre a imagem, ele só abre o prompt. Ele não abre a imagem. Eu achava que abria a imagem. Ele só abre o prompt, não abre a imagem. Dá para recortar ali, fazer um print da imagem? Pode fazer um print. Pode ser. Mas se voltar ali em cima, você consegue mostrar a parte de cima, ali onde aparece o link ali na barra de endereço? Se você copiar aquele link ali, acho que dá certo. Ah, sim. Vamos ver, vou fazer um teste. Vou mandar o link do meu aqui para vocês, ó. Vamos ver se vai abrir. Prof, dá para baixar a imagem também. E dá para baixar a imagem. Ó, pode ser o print ou o link, gente, um dos dois, tá? Ó, para baixar a imagem é aqui, gente, ó. Aqui, ó, tá vendo o iconezinho? Ó, dá para baixar a imagem, fazer download no computador. O meu eu copiei o link ali de cima da barra de endereço, copiei dali e coloquei lá, deu certo. Eu tentei abrir agora, ele foi certinho para minha produção. A sugestão da Rose deu certo comigo. O problema é que colocar o link ali vai acesso a todo o Gemini da gente daí. Acho que não, é só dessa produção. Não, é só essa produção, porque cada pesquisa no teu Gemini tem um link, se você olhar aí do lado. Então, se você colocou o link dessa, só vai essa. Só vai essa, é isso mesmo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, Marlene, na lateral, ó, o meu tinha feito uma ponte, questões de formação e metodologia, então aqui, ó, vai só esse link do infográfico, não vai todo o resto não, pode ficar tranquilo. Ele não aparece nada, ele não aparece nada do lado. Conversa, daí vai. Oi, Rose, pode falar, Rosilei. Ele não aparece nada disso aí do lado, ele aparece só a produção. Uhum. Sandra, depois Gilmara. Vanessa, pede para alguém mandar o de alguém para você tentar abrir, porque quando eu cliquei no seu, ele abre o meu. Ah, manda alguém aqui para mim no chat. Elas estão clicando, elas estão vendo o delas, mas é que, entendeu? Tá, vou ver aqui. Gilmara, pode falar? O meu também não abriu da Vanessa, abre o meu. Clica no teu link e vai lá para o meu. Ó, o que eu abri aqui abre a página do Gemini, isso mesmo, gente. Ah, não foi possível carregar a conversa, não existe ou foi excluída. Mas, gente, vocês colocando o print tá ok, tá bom? Eu vou considerar, tá? Que é o print ou o link, tá bom? Só o print tá ótimo. Vanessa, em relação aos erros que ele por exemplo, a imagem que eu criei, eu coloquei essa imagem no slide, ela tá com alguns erros por exemplo, a palavra criação, vários outros erros aqui, eu acho que não tem problema. Não tem problema, Gilmar, porque a gente sabe que é uma ferramenta que está em construção, como no próprio slide mesmo a Ingrid já fez questão de colocar, né? Que está assim, a gente sabe que é a ferramenta em si que está gerando equivocado, não tem problema não, podem ficar tranquilos, tá? Até porque é só um teste, a gente está experimentando, tá? Tá bom, obrigada. Nada, Rosane? Vanessa, olha a minha imagem que eu mandei para você no teu WhatsApp, porque eu não estou conseguindo compartilhar. Eu amei. Olha como eu estou metida. Olha aqui, deixa eu mostrar, né, gente? Olha que legal. Olha que lindo que ficou. Peguei o filme. O Sociedade. Ficou, eu amei, eu gostei. Mortos. E aqui colocou, né, aulas interativas, metas claras. Olha que legal, gente. Amei, Rosane. Muito legal. Show de bola. Muito bom. Vamos lá. Pessoal, acredito que vocês já tenham conseguido aí fazer essa parte, então, né? Sim, prof, descobri como é que faz. Você clica na imagem, espera ela abrir, clica com o botão direito, e aí lá aparece copiar link dessa imagem. Daí vai.
Aqui, gente, vamos testar. Isso que é bom, ó, vocês vão tentando e vai dando certo. Ó, botão direito do mouse. Daí ela vai abrir a imagem do endereço. copiar o endereço da imagem, daí vai. Isso, copiar o endereço da imagem. Agora vocês vejam aqui a minha, vamos ver se vai. Quer ver? Vamos ver. Abre a minha aí, vamos ver se abriu. Essa é uma que eu estou mostrando para vocês, ó. Eu copiei. O pulo do gato, né, gente? O pulo do gato é copiar o endereço da imagem. Veja se abriu a minha, gente. Conta aí para mim. Ó, mandei a minha no chat. Abriu igual a minha aqui? A tua não abriu. Veja se abre a minha. Será que não vai dar certo? Olha a minha aqui. A minha abriu para mim. Vamos ver. Manda a sua aqui para mim no chat. Mandei aqui. Veja se abre. Será que não vai abrir? Deixa eu ver aqui. Não, ó, deu erro. Ah, então não vai dar. Achei que dava. Abre pra gente, né? É, abre só o da gente abre pra gente. Então, sem chance. Mas não tem problema. Mas vocês colocando print lá tá ótimo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos com relação a isso. Vamos lá. E aí, pessoal, então nós vimos hoje, durante o encontro, acho que foi bem produtivo, nós vimos vários exemplos, várias ações aí voltadas para o SAEB. E aí, pessoal, nós temos esses saberes digitais docentes, tá? Que nós ter deixado um tempo aí para vocês responderem, tá? Sei que está meio em cima da hora da finalização aqui do nosso encontro, mas está aqui o link para vocês. Aí vocês podem começar a responder e depois, se não der tempo agora, vocês abrem um outro momento. É importante vocês fazerem, por quê? Porque a SED, assim como no ano passado, já pegou aquele resultado de competências que a gente respondeu o ano passado e já fez algumas ações nesse sentido. Então, esse formulário, ele contribui para melhorar, então, esse diagnóstico, essas aprendizagens, para promover novas formações para vocês, tá? Então, tá aqui o link no chat. Todo mundo aí vamos tentar responder. Quem não respondeu, a Ju disse que já fez o dela. Ó, vou mostrar aqui para vocês como que acessa, ó. Esse é autodiagnóstico, tá? Eu não terminei o meu ainda de propósito para mostrar para vocês, né? Aí ele abre aqui, né? Iniciar autodiagnóstico, nós já temos lá 16 mil respostas. E aí eu vou clicando, ó. Você autoriza o compartilhamento, porque daí eles mandam os resultados para a secretaria depois. Aí mostra meus dados, né? E vou em próximo e tem lá as questões de várias áreas. Então, vocês respondam ali com calma, tá? Vou deixar ali depois formulário com vocês, tá? A Andréia também colocou que já preencheu os saberes. Vamos fazer o nosso print e aí depois fazer a chamada, eu deixo vocês preenchendo os saberes, tá? Aqui tem o formulário Contribua Conosco. Copiar. Prof, quem já respondeu esse formulário que você acabou de postar aí, daí é para fazer o quê? Imprimir o diagnóstico e mostrar para você, uma coisa assim? Por enquanto, não. Eles só pediram para responder, tá? Se precisar, depois eu aviso vocês. Aí, aqui nós temos o form Contribua Conosco, tá? Lembrando que o nosso turno é noite, laboratório de IA, e essa turma é a turma NC, tá? Vou colocar aqui no chat, turma NC. Enquanto vocês vão respondendo, eu já vou fazer a chamada, tá, pessoal? Só um minutinho, nós estamos dentro aí do nosso horário. Deixa eu abrir aqui o RCO. Vamos lá. Aí vocês podem abrir o microfone respondendo para mim, tá? Enquanto vocês vão preenchendo, Contribua Conosco. Vamos lá. Então, Alexandre. Aqui. Angélica. Presente. Consuelo. Aqui. Cristina. Presente, prof. Dinorá. Presente, prof. Tá. Edirley. Não veio, né? Gilmara. Presente. Isabel. Presente. Isanete. Presente. Jocilene. A Jocilene avisou, vai participar na quinta. Jonilson. Presente, professor. Jusilei. Presente. Maria. Presente. Marlene. Presente. Rose. Rosilei. Vizinha Rose. Tá. Rose, coloquei presença e Rosilei também, né? As duas Vanessa, é MC ou NC? N de navio. NC. Então... Coloquei no chat ali também, se você ficar com dúvida. Tá, eu não vi, desculpe. NC. Rosilei tá aí também. Sandra. Presente. Tatiane. E aí, da outra turma, eu tenho quem aqui, gente? Só para eu lembrar. Eu. A Andréa.
Uhum. Mais alguém da outra turma? Eu, Rosane Fronza e a Dinorá Casagrande. E a Dinorá Casagrande. Muito Nossa bem. turma é NI, né, Vanessa? Isso, mas vocês podem colocar a NC que vocês participaram dessa reunião, tá bom? Ok, Pode ok, colocar, obrigada. não tem problema. Pessoal, vamos lá fazer nosso print para eu liberar vocês, tá? E respondam lá depois os saberes digitais docentes. Isso, todo mundo levantando a mãozinha, muito bem. Vamos lá, turma cheia, gente, eu gosto assim. Sala cheia, que gostoso. Aê, todo mundo pronto? Tem que colocar esses prints lá no Class. Isso. Muito bem. Vamos lá. Agora, hein? Todos prontos. Vai lá. 1, 2, 3. X. Aê. Muito bem. Pessoal, então por hoje estão liberados, tá? Agradeço a presença de vocês, desejo boa semana, bom trabalho, né? Boas aplicações aí que o Saeb está chegando. E semana que vem a gente se encontra de novo, tá? Qualquer dúvida, me escrevam. Tudo de bom, gente. Obrigada aí pela presença. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu parar aqui minha gravação.